e responsabilidade. Jornal da 93. 7h09. Vamos lá, Lobão. Como é que foi as últimas horas pelo lado da polícia, Lobão? Foi movimentado ou foi num patamar tranquilo nesse começo de final de semana, né? Na verdade, Kiko, um abraço a você mais uma vez. Muito bom dia, José Carlos. O rádio é rotativo, né? Às vezes você dá bom dia e daí 3 minutos você liga o rádio e a rotatividade do rádio. É isso aí. Muito obrigado. Faz parte. Muito obrigado pelo carinho da audiência de cada ouvinte. Olha, foi um plantão até que aceitável, entre aspas, né? Entre aspas. Mas ontem uma jovem, não sei se o José Carlos Araújo cobriu essa matéria, isso era na parte da manhã, chegou de ônibus na rodoviária, após uma denúncia, a polícia verificou, fez uma abordagem na mesa, foi encontrada uma quantia considerável de entorpecente, ou seja, uma substância análoga aparentando ser maconha. Ela foi presa em flagrante, tem 21 anos de idade, encaminhada à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vai responder por tráfico de entorpecente. É um dinheiro fácil, né? Entre aspas, né? Só que quando cai, né? Aí arrepende que o crime realmente não compensa. Nunca compensou e não compensa. Aí de repente tem umas pessoas que se faz de esperto, mandam que uma jovem dessa traz a droga, né? Ela com muita bobagem para receber 2.000, 1.500, 3, sei lá quanto, também não me interessa. E eu não quero nem saber. Eu quero que eles vão ganhar 1 milhão e depois vai para a cadeia. Aí a polícia prende e fica com a cara de tacho, dizendo que Deus não ajuda. Mas Deus ajuda todo mundo, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, pessoas acabam entrando nesta situação. Nesta madrugada, era por volta de 5 horas da manhã, 5 da manhã, tinha uma família inteira em uma residência, na rua 17, no bairro Boa Esperança. Chegou um carro, parou em frente à casa, alguém bateu na porta, a família foi atender. Quando a família foi atender, uma senhora de 56 anos de idade, o cara chegou, segundo ela, que chegou agora por volta de 6h20 da delegacia municipal, disse que eles falaram o seguinte: é polícia. 2 homens, não estavam fardados, estavam com o carro descaracterizado, disse: é polícia. Pegou essa senhora, colocou uma sacola na cabeça dela, queria droga e dinheiro e bateu na família inteira. Que isso? Até um bebezinho de 2 anos de idade foi pisoteado pelos 2 homens que se identificaram, pelo menos disseram que era polícia. Que eu acho pouco provável. Começou a bater na família inteira, espancou a senhora. Uma senhorinha de idade já. O olho dela tá todo machucado, as costelas. Eu saí da delegacia agora, questão de 20 minutos atrás. Estavam registrando o boletim de ocorrência, vai requerer aí o exame de corpo de delito. Espancou a família inteira. Que loucura. E levou da senhora um aparelho celular e os documentos pessoais dela. Os 2 homens entraram em um carro, a família ficou tão assustada, eles ficaram, que são várias pessoas, ao plural aqui, né? Eles ficaram tão assustados que nem viram que carro que era. 5 horas da manhã, no horário de verão. Quer dizer, escuro pra caramba, velho. 4 horas da madrugada, no horário normal. Antigo, e olha o risco, abrir a porta também pra atender, né? Também vai que a casa também não tinha segurança, pois né? Não tem como. Bateu palma, se não tem um... Porque se eu tô lá em casa, bater palma às 5 horas da manhã, meu amigo, você não vai pular meu muro, você não vai entrar no meu muro, jamais eu vou lá. Eu já não tô abrindo minha casa meio-dia. Eu já não abro de dia, exatamente, você já não abre de dia. Imagina você acordar às 5 horas da manhã, ó. Vamos lá ver quem é lá, Kiko? Você tem coragem, Kiko? Não, até porque às 5 horas da manhã eu já tô aqui. Pois é. E na verdade tinha um garoto de 10 anos e ele falou pra mim: o único que não apanhou foi eu, tio. Eu falei: rapaz, eu arrumei um sobrinho aí, tá bom? O único na manhã, coitado, na cara, simplicidade. Que coisa, velho. Foi uma que coisa. Situação, gente. E a Polícia Civil imediatamente foi fazer o boletim de ocorrência e requisitou aí o exame do corpo de delito para tomar as providências. A família estava muito nervosa, os filhos, né? Estavam nervosos porque judiaram bastante da senhora. Que coisa. Judiaram bastante. Olha, um homem de 24 anos de idade foi preso acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos de idade. A adolescente foi até o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, chegou lá e denunciou o jovem de 24 anos. Imediatamente, os conselheiros tutelares, conselheiros e conselheiras procuraram a Polícia Civil. Após a denúncia, o delegado pediu aí para que os policiais tomassem as providências e buscaram o homem de 24 anos de idade. Obviamente que ele nega as acusações. Você acha que o cara vai assumir uma bronca dessa? Uma bronca dessa, hein? Ele nega até a alma, entendeu? Mas o homem está preso. O homem de 24 anos de idade. A menor
A menor, a adolescente, confirmou à polícia os abusos desse homem de 24 anos de idade. Sabe que esses caras, o que eles têm na cabeça? Água de pote? Você conhece pote, Kiko? Conheço. Então, deve ter água de pote na cabeça, né? 24 anos, abusar de uma adolescente de 12 para 13 anos. Pô, o cara deve ser louco, meu. O que é isso? Entendeu? Um vagabundo desse também não deve ter filha, né, cara? Só pode, né? Um morfético desse, um pé peludo desse. Agora vai pagar atrás das grades. Se deve, vai ter que pagar. Cabe à justiça agora investigar e apurar as denúncias, porque ele foi denunciado, negou a autoria, mas agora cabe à polícia tomar as providências cabíveis, à justiça, para saber se deve, tem que pagar. Lamentavelmente. É o que tínhamos aí de setor policial. Tivemos outras e outras ocorrências. Se formos falarmos aqui, vamos ficar aqui só sabatinando em cima de notícias muito desagradáveis. Deixa eu passar primeiro essa informação aqui. Diga lá. O pessoal mandou para mim aqui, ó. Foi encontrado, ou foi deixado, que geralmente... Eu vou dar essa notícia porque a gente foi salvo por causa da notícia assim. Todos os documentos de Júlio César Nunes do Nascimento. Provavelmente alguém que deve ter jogado esses documentos. Todos os documentos em nome de Júlio César de Nunes Nascimento. O Cleiton encontrou. Tem o telefone aí, viu, Júlio César? Pode entrar em contato aqui com a 93 que a gente repassa o telefone. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Vai lá. Não tem um bandido o gordinho da moto vermelha? Que rouba as mulheres? Estamos acusado aí com a motinha vermelha. Ele deu uma segurada essa semana. Peraí, você sabe o que aconteceu? Não. A minha sogra foi uma das vítimas. Sabe o que ele fez? Ele roubou a bolsa da minha sogra. Olha só que bandido bonzinho, cara. Ele pegou a bolsa só que interessava pra ele, tirou o chip do celular, colocou na agenda da minha sogra, pegou todos os documentos, colocou na agenda da minha sogra, pegou só a bolsa, pegou um pochetezinho velho, colocou os documentos e deve ter jogado na rua, os documentos foram encontrados. Até o chip do celular. Só levou o que interessava pra ele. Não é um ladrão tão ruim assim, né? Só levou o que interessava. Todos os documentos, inclusive lá a carteirinha lá do curso de batismo. Sua sogra, uma senhora de 56 anos, foi empurrada da Exatamente, foi assaltada ali a semana. Rua das Avencas, Exatamente. das Avencas, não me engano. Exatamente. Por isso que a gente tá dando essa notícia aqui do Júlio César aqui, que foi encontrado os documentos, que provavelmente alguém deve ter roubado e jogado na rua e o pessoal encontrou. Lamento. Né? Infelizmente. Então, até o chip do celular ele teve o cuidado de tirar e colocar na agenda bonitinho. Né? Que coisa. Exatamente. Bandido bom esse, hein? Mas quando a polícia pegar, ele pode ser bonzinho. Agora vai pegar no lombo dele. Vai pegar. Só para finalizar aqui, eu estava conversando com alguns policiais ontem à noite de plantão pela Record, e os policiais fazem um alerta, gente. Quando as pessoas foram registrar algum tipo de ocorrência, alguma denúncia, principalmente ocorrência grave, Kiko, Lobo, os nossos ouvintes, Jornal da 93 aqui em Sinop e no Nortão, que leve testemunhas, que leve mais informações, elementos, né, que possam concretizar, fundamentar alguma coisa para que a polícia possa investigar. Uma senhora procurou a polícia ontem, olha essa história, rapidinho aqui. E aí ela queria denunciar que um pai estupra uma filha que já é maior de idade hoje, há muitos anos, a filha, a sobrinha. Até aí tudo bem, a denúncia é séria, o policial sentou, perdeu quase uma hora ali ouvindo a senhora. No final pediu uma testemunha e mais informações de alguém que pudesse comprovar. Ela falou: Jesus. Jesus que me falou, num sonho, tive um sonho e tal, e Jesus me falou que o pai está estuprando aí. Nada contra a fé dessa senhora. No entanto, né, não há elemento suficiente que possa, para abrir um caso, investigar um caso como esse. Então as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. O policial disse que não percebeu que tinha nada errado, viu, Lobão? Mas aí no final, a hora que pediu uma testemunha, ela falou que era Jesus. Aí ele ficou meio assim, né? Falou: e agora, o que eu faço? Será que eu coloco Jesus como testemunha ou não? Nada contra a fé da senhora, porque ele também acredita em Deus. Mas é estranho, é um tanto quanto estranho um caso como esse, né? Chama a atenção, né? Então, quando você for à polícia, até para não fazer perder, você tem que ter elementos para que se fundamente uma acusação, ainda mais uma denúncia séria. Já tá difícil conseguir um BO, ainda mais, né, com uma história dessa, né, Lobo? Fica mais difícil ainda. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h18. Agora a gente vai falar um pouco sobre economia. Exatamente, Kiko. A Câmara Municipal realizou ontem de manhã, cedo, né, uma sessão. Parece que tem uma agora, 8 horas também, né, Lobão? Uma sessão ontem na Câmara de Vereadores para informar que vai devolver cerca de R$300 mil para a Prefeitura. O presidente Ademir Bortoli, do PMDB, Kiko, confirmou que a Câmara Municipal deve repassar para a Prefeitura R$300 mil que vão reforçar o orçamento das secretarias.
É pouco, mas vai ajudar. O repasse foi aprovado ontem numa sessão extraordinária para a construção, anteontem na verdade, estabelecimento do Legislativo, né, com placas solares. Você se lembra que a ideia era colocar placas solares para ajudar na energia elétrica, não sei o que, para economia, essa coisa né? Então assim, não deu certo, vai ficar para o ano que vem e esse dinheiro ele vai devolver para a Prefeitura Municipal de Polícia Civil. Algumas prefeituras utilizam, algumas empresas utilizam essa economia chega de ser 50%, viu, Kiko? A energia solar é uma saída hoje até para as residências. O projeto é bacana. Quando a gente fala de algumas coisas aqui, a gente tem que ser palpável. A conta da Câmara da Energia hoje lá chega a 19, 20 mil reais por mês. Então, a gente fala, a revitalização do parque é importante. A gente precisou, a gente cobrava isso, cobrava. Só que o momento que a gente está vivendo é que não tá casando, sabe? Exatamente. Momento passando não por tá encaixando. Um momento delicado na saúde, esse dinheiro poderia ser revertido para a saúde, eu não sei se teria como fazer isso. Nós estamos com um momento complicado, não seria hora de colocar a placa solar. Então, se devolveu esse dinheiro para ser aplicado em outra situação. Parabéns ao Legislativo que tomou essa iniciativa aí. Porque é um prédio novo, né? Sofreu uma reforma porque estava precisando realmente de uma reforma. Tinha algumas goteiras ali, alguns vazamentos, algumas telhas quebradas, velhas, antigas ali, que precisaram ser trocadas. Mas assim, e já se gastou aí 645 mil, viu, Kiko? 645 mais 300 ia para quase 1 milhão. Então assim, é dinheiro demais. Mas o presidente da Câmara, ele é um cara inteligente e a gente conhece o trabalho dele, presidente, tá de parabéns. Vai devolver esse dinheiro para a Prefeitura Municipal, cerca de 300 mil reais. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. O repórter Edinaldo Lobo ontem conversou com o economista Feliciano, que revelou como ficou a economia em outubro. Todo mês é feito esse balanço, né, Zé? É feito um balanço, né? Uma pesquisa de economia aqui em Sinop, fazendo uma comparação da cesta básica aqui com as capitais, com as principais capitais, e também números em outros setores, como no trabalho, por exemplo. E o Lobão fez uma matéria interessante. Gostei, parabéns pela matéria, viu, Lobão? Muito bem abordada com o Feliciano Azuaga, que é economista e que faz essa pesquisa para a CDL. Feliciano, bom dia, uma satisfação tê-lo na 93 FM. O que teve fora do padrão na inflação desse mês? O que teve fora da inflação, Lobo, esse mês, que chamou muita atenção, foi o aumento dos serviços de saúde. A nossa inflação bateu acima de 1,4% esse mês, foi muito acima, mas muito acima mesmo, tá? Quase 8 vezes acima do padrão nacional. E o que chamou atenção foi que os serviços de saúde no nosso município aumentaram nesse último mês. Foi a percepção dos consumidores aqui da cidade. Ou seja, os medicamentos também entraram nesse índice? Medicamento entrou, Lobão. Só que o que chamou mesmo a atenção foi os serviços de saúde. Então, quando a pessoa precisa de uma clínica, precisa de um atendimento, de fazer um curativo, isso mesmo que gerou impacto. Foi o serviço, foi o prestador de serviço do serviço médico que gerou um grande impacto na inflação aqui em Sinop. A cesta básica também teve um aumento aí de 3,46%, o qual a cesta passou agora a ser R$ 374,45. Isso também inflacionou bastante? Inflacionou, Lobo, um pouquinho, aumentou um pouquinho, mas assim, cesta básica aqui, nossa região, que é uma região que não tem um cinturão verde, a gente depende muito de hortifrutis, principalmente lá do Sudeste, ela acaba oscilando muito dependendo das safras lá que acontece lá, principalmente tomate, batata, a gente é muito influenciável pelas oscilações lá, principalmente em São Paulo. Só que a gente aprende a observar, eu sempre falo o seguinte, a nossa cesta é uma cesta mediana. Quando eu comparo com Brasília, tá? A nossa cesta é barata. Quando eu comparo lá com a Baixada Cuiabana, com Cáceres, a nossa cesta ela é cara. Só que o nosso consumidor ele consegue escapar dessas oscilações, porque ele troca os itens. A cesta básica é uma cesta fixa. Mas a gente sabe, né? A gente é muito mais esperto. A gente vai no mercado e troca o item caro por algum substituto mais barato. Deixa eu te perguntar também, o que os indicadores apontaram para o final do ano em relação ao ano passado? Lobo, a gente está, até certa parte, um pouco com boas notícias. As boas notícias é que aumentou o índice de confiança tanto do empresário, na expectativa para o final do ano, do trimestre, e também os consumidores têm essa percepção melhor. Essa percepção estava oscilando muito desde o início de janeiro de 2017. Só que foi a nossa felicidade que a gente começou a observar que os dados de consumo real, tá? E as consultas de crédito, tanto da Serasa, Experian, quanto da SPC, e as operações de crédito responderam. Já estão respondendo há 2 meses, então o volume de dinheiro que o Banco Central está registrando de consumo, de crédito, ele aumentou. Então, pela primeira vez, a gente tem um índice real
que confirma a expectativa aqui do empresário sinopense e do consumidor sinopense. Torcemos aí para a gente ter um virada de 2016 de 2017 para 2018 melhor que a do ano passado. A gente acha que vai acontecer essa virada aí, Lobo. E em termos de contratações para o final do ano? Agora, a contratação, Lobo, tem o seguinte: gato escaldado, né, tem medo de água fria, né, Lobo? Então, como a gente passou 2 anos aí meio apertado, o empresário está esperando uma coisa mais sólida nas vendas, e tem muitas empresas que têm um estoque muito alto também, principalmente de produtos industrializados, o estoque é alto, para começar a contratação. Se essa performance permanecer, Lobo, acho que aí mais um trimestre, 2 trimestres, a contratação volta em ritmo forte. Ela já deu uma recuperada nos últimos meses, mas ainda está de forma muito lenta, Lobo, muito gradual, muito sutil. O empresário está escaldado, ele só quer contratar quando ele tiver certeza que a mão de obra é necessária. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Que notícia otimista, hein, Zé? A gente fica muito otimista em ouvir o economista com dados reais, né? Com pesquisa na mão, com números que comprovam que o nosso comércio ele está aquecido, de certa maneira ele está aquecido, que nós estamos mostrando um crescimento real nos últimos dias, a expectativa inclusive de contratações, né? E nos dá uma luz assim no final do túnel para que 2018 comece melhor do que foi 2017, que na realidade esse ano de 2017 poderia ser deletado da história do Brasil, né? Foi um ano de turbulência por completo. Então a gente fica muito feliz quando pega um economista com dados reais e coloca essa expectativa de melhoras para a gente. Isso dá um alento, né? Exatamente. E são informações importantes, porque não só a classe empresarial, a classe alta, mas todas as classes, por exemplo, econômica aqui em Sinop, podem ter uma noção de como está a economia. E ela oscila muito, né? Há meses que a cesta básica sobe, os preços dos principais produtos, né? Que hoje, depois a gente vai pegar esse preço para atualizar aqui, mas chega um montante muito grande, considerável. E tem mês que esses preços caem, né? Dando aquela... gerando, ou pelo menos gerando aquela sensação de expectativa boa, de controle na economia. Mas a cesta básica a gente até entende, porque tem uns vilões de mercado. Às vezes a carne está mais alta, às vezes a carne está mais baixa, e às vezes o tomate, como diz um amigo meu, o tomate está mais alto, às vezes tá... Então isso oscila muito. Mas a gente fica muito feliz com esse aquecimento de mercado. Olha, uma notícia boa que a gente está trazendo para vocês. Para a gente fechar rapidinho aqui, porque a gente vai bater um papo já aqui sobre Rotary, né? O Jornal da 93 conversou ontem com o Éder Piscini, do Citicom, que é o presidente do Citicom, que anuncia uma grande promoção para atrair novos filiados para o Citicom, com diversos prêmios, incluindo um automóvel. É como explica o repórter Edinaldo Lobo. Éder, bom dia, uma satisfação falar contigo na 93 FM. Eu queria que o senhor falasse da campanha Filiação Premiada. Bom dia, alô, bom dia, ouvintes da nossa 93. Nós realmente lançamos aí essa campanha Filiação Premiada, justamente para trazer o trabalhador junto com o sindicato nas grandes decisões e também fomentar aí o número de filiações dentro do sindicato. E estaremos fazendo o sorteio desse carro, né? É um carro 0 km, e mensalmente alguns prêmios, e também dentro das empresas, cada reunião a gente vai estar fazendo também sorteio de brindes lá, né? Então é uma campanha, é um evento aí que a gente está fazendo de longa duração, são 3 anos, né, de campanha, onde nós estaremos aí trazendo o trabalhador para dentro do sindicato. Isso é uma chance a mais de ter outros mais associados no sindicato e também nas empresas. Exatamente, haja visto que nós temos a campanha, ela mesmo já determina essa condição. O sócio que já é filiado, ele recebe o seu cupom. Mas esse sócio, ele pode trazer novos sócios para dentro do sindicato. E cada sócio que ele trouxer para dentro do sindicato, ele vai ganhar um cupom para cada sócio. Então, ele aumenta a sua condição, né, a sua chance de ganhar, né, alguns prêmios, e o principal, que é o carro. Quais os Jornal da 93. Jornal da 93. 7h28. Hoje nós temos convidados ao vivo aqui para a gente falar sobre um assunto muito bacana e sobre uma entidade que a gente tem um respeito muito, muito grande. Trata-se do Rotary.
E contar a história do Rotary não é tão fácil quanto parece, porque são muitas coisas a ser desvendadas, né, Zé? Que acontece ao mesmo tempo, né? E há muitos anos, né, professor? Bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da 93. Bom dia, José Carlos Araújo, bom dia, Kiko, bom dia, Lobo. É um prazer muito grande estar aqui na 93. Eu sou ouvinte assíduo da rádio, né? E é mesmo, viu, Kiko? Opa, todos os dias, quando a gente abre o programa, ele já tenho manda mandado uma mensagem de pro bom dia aqui. Então, terminamos agora uma proposta, né, de contar a história da família Rotária aqui em Sinop, que ela está completando nesse ano de 2017 35 anos de fundação. E é muito bonito, né, a história, porque todos os grandes acontecimentos da cidade têm a ver, né, com participação da família Rotária. Então a gente, ao longo dessa história aí, desse livro, a gente vem descobrindo algumas coisas interessantes, né, da fundação, algumas entidades que vieram para Sinop, muito partindo do esforço da família Rotária. É um livro bem grande, né, tá beirando aí umas 300 páginas, eu acho que o tempo aqui é bem curto para a gente falar um pouco sobre ele, mas a contribuição de todas as pessoas que passaram por aqui foi fundamental para o desenvolvimento da Sinop que nós temos hoje. Ô, professor, quando o senhor começa a escrever um livro nesse contexto, para começar a contar uma história, o senhor começa a desvendar, às vezes, cada coisa que você sequer imaginava. Fala assim, cara, mas foi através disso que aconteceu isso. Qual é a gratificação de você descobrir essa história e estar por dentro dessa história de um modo geral? Olha, Kiko, para mim foi um grande prazer escrever a história do Rotary. Por quê? Porque por não ser de Sinop, eu sou da cidade de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Viemos para cá, né, com minha família no ano de 2009. Então a gente não conhecia muito da história da cidade, né? Então, através dessa oportunidade, a gente conheceu bastante sobre os pioneiros, sobre a dificuldade toda daquela época, né? E foi um trabalho muito de detetive, porque foi praticamente todo baseado em entrevistas. Entrevistamos quase 80 pessoas para constituir essa obra, desde os fundadores, pessoas que estão fora daqui de Sinop, né? Quantas horas de áudio? Ah, é muita coisa. Eu lembro que o primeiro presidente daqui do Rotary é o André Parra, né? Que ele foi fundado em 1982. Eu lembro que cada vez que eu começava a conversar com ele por telefone, pelo Skype, a gente ficava aí, era 2, 3 horas conversando. Aí e varava a madrugada. Imagina o prazer dele contando essa história, né? Você sentando, gravando, ouvindo ali, e ele contando aquela história, o prazer de contar a história, porque isso é que é importante, né? Isso é que nos dá que nos dá elementos suficientes para a gente contar uma história como essa, escrever uma história como essa. E o livro está trazendo aqui, o senhor falar só o nome do livro, 35 anos de Rotary, né? Que seria o nome do 35 anos da família Rotária. Da família Rotária de Sinop. Uma história de serviços e companheirismo no norte do estado de Mato Grosso. O nome já diz tudo. Já né? É sugestivo, né? É sugestivo, traz a gente a querer saber mais, né? E é interessante porque o Rotary, ele tem alguns símbolos dentro da sua estrutura. Um sino, uma bandeira, né? E assim, aqui em Sinop é interessante que hoje, quem sabe da história, de onde veio esse sino, de onde veio a bandeira, é só eu, a professora Roberta, que é minha esposa, também é uma das autoras do livro, e o companheiro Jorge Cursi. Então eu estou fazendo um suspense com os companheiros, né, que eu só falo para eles de onde veio os símbolos quando o livro for lançado. Por exemplo, o sino. Isso é muito legal isso aí, muito né? curioso. Porque senão o pessoal já não vai querer ler o livro. Então vamos deixar para depois. Vai ser lançado em dezembro, né, professor? Vai ser lançado no dia 1º de dezembro, numa festiva do Rotary, né, chamada um jantar de Natal, que o Rotary está promovendo. E o interessante é que alguns desses fundadores, que foram 35 na época, por coincidência, né, 35 anos, 35 fundadores. Estão fora daqui e estão muito animados para poder retornar a Sinop para participar dessa festiva de lançamento. Vai ser um sucesso, né, Kiko? Com certeza. Com certeza. Dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro. Agora, dia 1º de dezembro, o lançamento. Vale a pena você conhecer um pouco da história do Rotary, especificamente, porque através do Rotary você vai começar a conhecer outras entidades também, que fazem parte dessa história. E nós falamos sempre em setembro que surge, e aflora muito isso, do pioneirismo, daquela época de Enio Pipino, de Uli Grabert, da época das famílias pioneiras, família Piscinati. Então sempre surge isso no mês de setembro, no mês de aniversário da cidade.
E como é bom a gente resgatar essas histórias, viu, professor? Parabéns por esse trabalho. O professor Luiz Erardi recentemente resgatou a história de Sinop num livro brilhante que teve lá não sei quantas horas também de gravações. E não é muito fácil você transcrever uma gravação e você colocar isso no papel. Parece fácil, mas não é. Isso é quase que uma arte. Então a gente fica muito feliz que a história do Rotary está sendo contada e contada com maestria por uma pessoa que sabe o que está fazendo. Hoje em dia, Kiko, a gente tem uma facilidade muito grande com relação às imagens, né? Naquela época, conseguir imagens, né, dos eventos é muito difícil, porque não tinha esse acesso todo a câmeras, né? A fotografia, igual as ferramentas de comunicação eram muito poucas, né? Então, bem assim, a gente conseguiu, época, né? Conseguiu algum material, né? Melhoramos a qualidade dele usando recursos aí de computador. E ficou assim, eu falo com alguns amigos do Rotary, né, que quem conhece a história, leia o livro com um lenço na mão, porque é de sensibilizar, vai se voltar a momentos muito felizes, né, da vida das pessoas aqui em Sinop. Um destaque que eu queria falar aqui é que vocês estão aqui há quanto tempo em Sinop? Chegamos em 2009. 2009. Isso. É pouco tempo, né? É pouco tempo. 2009 para 2017 é pouco tempo. 8 anos, né? Sim. 8 anos. E aí imagina quanto tempo essa história não ficou guardada. Aí de repente chega o doutor Roberto, doutor aqui, e resolvem contar essa história. E isso é que é muito bom, o resgate dessa história por alguém que veio lá de fora, do Rio de Janeiro, né? E resolveram contar essa história da região norte do estado de Mato Grosso. E quando a gente sai lá fora, eu fui em São Paulo uma época, ficar ali pela Record, fiquei lá 7 dias. O que o pessoal sabe de história da região norte do estado de Mato Grosso, de Sinop, não é brincadeira. Quer dizer, a cidade ela ganhou uma repercussão muito grande lá fora pela sua importância em vários setores, né? Tanto nos setores de serviços, também como nos setores de negócio. E é bom quando você chega lá fora e o pessoal fala, eu já ouvi falar em Sinop. Ou a gente ouve, né, ouvir falar em Sinop. Ô Zé, eu sou de uma cidade, né, de Volta Redonda, no Rio, cidade que eu gosto muito. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de dizer que Sinop, cara, é pra mim como Volta Redonda é. Assim, eu gosto de Sinop, eu moro aqui porque eu gosto. Já tive até oportunidades de ir para outros locais, né, em outras universidades, mas eu não quis, cara. Eu gosto daqui, Sinop tá no meu coração, né, cara. Rapaz, bebeu da água daqui, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Foram em três autores. Três autores. Sim. Você... Eu, professor Evaldo Martins Pires, a professora Roberta Martins Nogueira e o Jorge Cursi, companheiro Jorge Cursi, que trabalhava na Caixa Econômica. Muito bom. A gente deseja muito sucesso. O livro ainda está em produção, né? Sim, está na gráfica nesse momento. Está na gráfica. Sim. Bom, já está quase, está quentinho, já está ali, né? Está esquentando. Dia 1º o lançamento, vai ser onde exatamente o lançamento? Vai ser numa festiva lá na CDL. Vai ser na CDL, né? CDL. E aí, muitos rotarianos que passaram por aqui, muitos foram embora, vão retornar para ver essa história de perto e levá-la, esse livro, né? Inclusive, nós montamos um grupo aqui no WhatsApp, né? Dos fundadores, acredito que alguns deles devem estar ouvindo o programa na hora dessa. Com certeza, eu mandei o link um abraço para todos os rotarianos aí, que são parceiros, né? São parceiros. E parabéns pelo trabalho social que desenvolvem. Tem um trabalho maravilhoso. A gente não cansa de enaltecer trabalhos do Rotary, trabalho do Lions, trabalho da maçonaria. São incríveis. Sim. Faz um trabalho assim social e muitas vezes um trabalho formiguinha, sabe? Aquele trabalho que não quer aparecer, que vai lá e faz o trabalho. Sem aquela coisa de querer fazer e querer aparecer. O importante desse trabalho é esse. Eu acho que o valor desse trabalho, o mais importante é justamente isso aí, né? Fazer uma coisa de coração realmente, né? Sem aquela necessidade de falar, olha, eu vou fazer, mas amanhã eu vou espalhar para todo mundo que eu fiz. Né? E uma coisa muito bonita também é que como nós fomos entrevistar essas pessoas, né? A receptividade e a alegria que todos nos receberam, cara, é fantástico, é muito acolhedor, né? Porque a gente é de fora daqui, então receberam a gente com muito carinho para poder contar essa história. Que bacana. Obrigado, professor, sucesso. Eu que agradeço. Obrigado, professora. Agradeço o e sucesso obrigado pela programa. Audiência, né? Sim, obrigado pela audiência. Sou companheiro de todas as manhãs. Que maravilha. É um fã do Lobo, viu? O Lobão. É fãzaço do Lobo. Grande. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Nós conversamos, então, com o doutor Evaldo, falando desse importante livro que vai ser lançado no dia 1º de dezembro aqui em Sinop, contando os 35 anos do Rotary, a história do Rotary. E vale a pena. E a gente vai estar falando até lá, anunciando, falando desse evento. E no dia da cobertura desse evento também a gente vai querer estar lá. No presente, a 93 FM. Legal.
Grande abraço, obrigado. O nosso Jornal da 93 dessa sexta-feira, primeira sexta-feira no horário de verão, termina aqui. Exatamente. A gente volta na segunda-feira às 7 horas da manhã com mais informações no Jornal da 93. De hora em hora, nós temos os nossos boletins informativos. Fique aí com boa música, boa comunicação com os nossos locutores. Um abraço, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para todo mundo. Grande abraço a todos. Ótima sexta-feira. Nos falamos eu e você domingo às 9 horas da manhã.